Alô, amigos, estamos juntos mais uma vez para dar continuação a essa classe bíblica chamada A Verdade Revelada no Apocalipse. Hoje, de uma maneira especial, nós vamos trabalhar com os capítulos 4 e 5, porque esses dois capítulos eles formam uma única visão, um conjunto de revelações, mas que estão dentro de uma visão, do mesmo contexto. Por isso vamos trabalhar o 4 e o 5 juntos. Vamos orar? Querido Deus e Pai nosso, mais uma vez dependemos de Ti, para nos ensinar o conteúdo do Apocalipse. Dá-nos sabedoria, humildade e conhecimento, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos à leitura. Depois dessas coisas, 4 verso 1. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Quando ele diz assim, depois dessas coisas, ele está se referindo a toda a revelação que ele teve sobre as 7 cartas, às 7 igrejas. Então, um conjunto de revelação muito amplo, né? Começa com a igreja em Éfeso e vai até a igreja em Laodiceia. Então, depois de toda essa revelação, ele diz que teve uma outra visão. E essa visão que ele teve foi no céu. Ele é levado para o céu. Assim, depois dessas coisas, eu olhei, e não somente uma porta aberta no céu, então, como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, em espírito, João é levado até o céu. Lógico, fisicamente ele estava na terra, mas em espírito, quer dizer, em visão, ele é levado até o céu, para contemplar várias cenas e várias revelações que Deus lhe quer dar a respeito do céu, a respeito de personagens que há no céu, várias situações, o trono de Deus, e depois no capítulo 5 essa visão continua, muito interessante. Então vamos entender bem. João está na terra, na ilha de Patmos, mas ele é levado em espírito, quer dizer, em visão, ele sai da realidade da terra e ele é conduzido a uma outra realidade extraterrestre. Ele é levado a uma realidade celestial. E ali, Deus lhe mostra várias coisas. O que é que ele diz? Ele diz que ele recebeu a ordem, sobe para aqui. Que privilégio, né? João foi um privilegiado. Deus, em visão, o levou até o céu, para ele ver as realidades celestes. Pouca gente teve esse privilégio. Os profetas tiveram esse privilégio, vários profetas de Deus, como Ezequiel e outros. O próprio Isaías, capítulo 6, diz que teve uma visão do trono de Deus, se sentiu muito pequeno, achou que iria morrer, até que veio um anjo e tocou os seus lábios com a brasa viva tirada do altar, e ele viu coisas maravilhosas, e ele se maravilhou e glorificou a Deus pelas coisas que viu. Ezequiel tem uma visão do trono também, muito interessante, e agora João também recebe esse convite, né? Sobe para aqui, que eu vou te mostrar coisas excelentes, vou te mostrar coisas que ainda vão acontecer, né, durante muito tempo. Verso 2. Imediatamente eu me achei em espírito. Quando ele diz sempre essa expressão, eu me achei em espírito, ele quer dizer exatamente que não esteve ali fisicamente, mas numa visão espiritual. Eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Lógico que era o trono de Deus, né? Não há outro trono no céu, no sentido especial, do que o trono do Altíssimo, o trono de Deus. E ele é levado até a presença do trono de Deus
e ele viu Deus sentado nesse trono. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Então ele vê um trono, tudo é descritivo, né? Ele vê o trono de Deus, sobre o trono ele vê um arco-íris. Isso nos faz lembrar o arco-íris da promessa que Deus deu quando Noé saiu do dilúvio, capítulo 9 de Gênesis, quando Noé sai da arca, e Deus então faz uma aliança com Noé, e Deus põe nas nuvens seu arco, o arco-íris, e Deus faz uma promessa ali a Noé, dizendo: nunca mais eu vou destruir a terra com água, que a próxima destruição da terra será pelo fogo, não será mais com água. Então, Deus está prometendo bênçãos a Noé. Esse arco-íris que Deus mostrou no céu era um símbolo de bênção, era um símbolo de bem-aventurança para Noé e para os seus descendentes que haviam acabado de passar pelo dilúvio e foram salvos porque aceitaram o convite de Deus para entrar na arca. E eles foram salvos porque obedeceram a Deus e ficaram ali na arca. Creram e obedeceram. Porque crer em Deus e não obedecer a Deus não resolve o nosso problema. Uma fé sem obediência é uma fé nula, sem sentido, sem significado, que não nos leva à vitória, não nos leva a um crescimento maior, não nos leva a uma mudança de vida. Fé sem obediência não leva o cristão a uma postura melhor, a um crescimento espiritual. Porque que adianta dizer que tem fé em Deus, mas não obedece a Deus? Do que adianta dizer que tem fé em Deus, mas não segue os caminhos que Deus propõe, aquilo que Deus aconselha? Não adianta nada, porque vai ser perdido da mesma maneira. Então essa fé sem a obediência é uma jactância, é uma falácia. Como dizem hoje, é uma fake news, é algo falso. Então a verdadeira fé leva à obediência. Foi assim com Noé, foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, e é assim com todo aquele que crê em Deus. A fé tem que estar vinculada, tem que estar acompanhada da obediência. Essa obediência é vinculada à fé. Obediência sem fé também não resolve. E ela não vai acontecer verdadeiramente, será uma falsa obediência também. Então não deve haver obediência sem fé e nem fé sem obediência. Os dois formam um conjunto. Aí quer dizer que é salvo pela fé e pela obediência? Não, nós somos salvos por uma fé que se submete à direção de Deus. Uma fé que não obedece é uma fé insubmissa. É uma fé na qual cada pessoa cria o seu próprio caminho de salvação. E isso é uma impossibilidade. Porque o homem, ele não é salvo pela sua própria obra, mas ele é salvo pela obra de Deus. Agora, ele é chamado a crer em Jesus e viver uma vida de submissão e obediência a Jesus Cristo. É esse o fato. Então, quando João teve essa visão, ele disse: eu achei meu espírito lá no céu e eu vi um trono armado no céu. Um trono armado. E um arco-íris, né? Estava um semelhante, né? Semelhante no aspecto da pedra de jaspe, quer dizer, muito brilhosa, muito brilho, muita riqueza, muita beleza junto ao trono de Deus. Um arco-íris, né? Semelhante a uma esmeralda no seu aspecto, estava sobre o trono de Deus. Deve ser muito lindo aquilo que João contemplou no céu. Verso 4. Ao redor do trono há também 24 tronos. Interessante isso, né? Deve ser tronos menores. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Você pergunta, quem são esses 24 anciãos? A expressão não diz que são anjos. A Bíblia não usa a palavra anciãos para anjos.
Essa expressão anciãos é usada para homens, tanto no Evangelho como também aqui no Apocalipse. Uma explicação possível, e que eu já ouvi, foi dada, quando Jesus morreu e o seu corpo foi colocado na sepultura, diz que os corpos de muitos santos, muitas sepulturas de santos se abriram e esses santos ressuscitaram. Lá em Mateus, quando fala esse episódio, Mateus 27, não menciona quem foram esses santos, os servos de Deus, que ressuscitaram no momento em que o corpo de Jesus foi colocado na sepultura. Não diz quem são, não fala deles nominalmente, mas diz que muitos dos santos que estavam sepultados ressuscitaram. Em Efésios 4, quando fala da morte e ressurreição de Jesus, diz que quando Jesus subiu ao céu, 4:11 de Efésios, ele levou cativo o cativeiro. Isso é interessante também, por quê? Quando um rei saía para a batalha, especialmente naquele tempo do Antigo Testamento, quando o rei saía para a batalha e ele vencia uma nação, ele trazia para o seu reino o que chamava de os despojos de guerra. E nesse despojo de guerra vinham muitos prisioneiros de guerra, pessoas conquistadas na batalha, conquistadas na guerra. E essas pessoas se tornavam servos daquele rei vencedor. Você tem lembrança de quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e ele levou muitos cativos para a Babilônia? Entre eles estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, aqueles 4 jovens hebreus que foram morar no palácio do rei Nabucodonosor. Eles eram despojos de guerra. E o texto de Efésios 4:11 fala que quando Jesus subiu ao céu, ele levou cativo o cativeiro. O cativeiro aí é a sepultura, onde a morte conserva essas pessoas, prisioneiros da morte, e lógico, nos túmulos. Como muitos dos túmulos dos santos se abriram e muitos desses santos ressuscitaram, é possível que alguns desses santos tenham subido com Jesus quando Jesus subiu lá para o céu depois da sua ressurreição, levando consigo um troféu da sua vitória sobre o diabo, sobre o pecado e sobre a morte, triunfando sobre a tumba, o cativeiro da tumba, da sepultura. Por isso, quer dizer, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Quer dizer, eu tenho domínio sobre a morte e sobre o inferno. E para provar esse domínio, ele leva consigo pessoas que no passado estiveram mortas, servos de Deus, fiéis a Deus, que seriam ressuscitados possivelmente no último dia. Foi antecipada essa ressurreição especial para eles, e eles vão com Cristo para o céu, e lá são apresentados como troféus da vitória de Cristo sobre a morte e sobre a sepultura. Então essa é a explicação. Agora, nominalmente, nem no Apocalipse, nem no Evangelho menciona quem são essas pessoas. É possível que entre eles esteja Enoque, é possível que entre eles esteja Elias, esteja Moisés, é possível, mas não posso comprovar com nenhum texto bíblico. Não posso formar uma teologia de que o que eu estou falando é dogmaticamente a verdade. Mas posso acreditar que sim, tal a importância de Enoque, de Moisés e também de Elias, quando viveram aqui na terra. Elias e Moisés, eles aparecem no Monte da Transfiguração, conversando com Jesus, comprovando que eles estavam já no céu. Eles fazem parte dos 24 anciãos? Não sei, mas é provável que sim, porque como representantes da terra, eles conhecem muito bem a história da redenção, de como Deus mandou seu filho, aquele descendente da mulher, para libertar o pecador e esmagar futuramente a cabeça da serpente. É possível, mas os tronos estavam lá
e 24 anciãos estavam sentados nesses tronos. E é interessante isso, né? Verso 5. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. O Espírito de Deus, representado aí por 7 tochas de fogo, significa a plenitude do Espírito de Deus. A plenitude do Espírito. Eu já disse a vocês, no estudo do capítulo 1, que 7 é um número que indica plenitude, totalidade, algo integral, pleno, total. Então, 7 Espíritos, uma menção significa a plenitude do Espírito, do Espírito Santo, que estava ali, junto ao trono de Deus, porque é parte da divindade triuna. Então, não é de estranhar isso. As outras questões de que trovões e relâmpagos saem dentro do trono, você pode ler Gênesis 20, quando Deus vem para dar os 10 mandamentos, o monte fica em fogo, fica fumegante, e houve relâmpagos, trovões, o que atemorizou muito o povo de Israel quando viram aquilo, porque Deus iria falar para eles os 10 mandamentos. Essas manifestações de fogo, trovão, era muito comum aparecer no Velho Testamento quando Deus ia dar alguma revelação para o seu povo. Verso 6. Há diante do trono como que mar de vidro, semelhante ao cristal. Isso é muito mostrado em Apocalipse 20, Apocalipse 21, 22, né? Parecendo cristal. Não diz que era cristal. É tão translúcido, tão límpida a água desse mar de vidro, desse mar, que parece vidro transparente, parece um cristal extremamente transparente. É comparação. Tudo aqui é comparativo àquilo, a realidades que João estava vendo no céu. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. 4 seres viventes. Já se perguntou muito o que quer dizer esses seres viventes. Que personagens são esses? Uma explicação que eu já vi, entre as muitas explicações que dão, é que seriam 4 manifestações da pessoa do Filho de Deus, da pessoa de Cristo. Diz que o primeiro ser vivente é semelhante a leão, que é uma dos símbolos usados para o Cristo, o leão da tribo de Judá. É muito famoso isso no Apocalipse. Cristo como o leão da tribo de Judá. Isso vai aparecer no capítulo 5 também. O segundo é semelhante ao novilho. O novilho indica a força, né? A força, a juventude, a força. Não diz que é como um boi, mas como um novilho. O terceiro tem um rosto como de homem, que Cristo é Deus feito homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Então, Cristo veio do céu, desceu à terra, cumpriu sua missão, voltou para o céu, né? E essa é a manifestação desse movimento de Cristo na sua encarnação e na sua ascensão, e também o voo alto, né? Que Jesus está indo da terra para o céu, do céu para a terra, e assim por diante. Então, todo esse movimento de Cristo estaria representado também por esse voo parecendo a águia. Nunca é igual, é sempre como se fosse, parecendo com. Então, leia o texto sempre indicando uma comparação. A linguagem é comparativa. E nunca diz que é exatamente isso, que Cristo é exatamente um leão, é exatamente um novilho. Não, diz que é como um novilho, como um leão. São termos comparativos, indicando manifestações dos filhos de Deus, que diz que ele está ali ao redor do trono. Quer dizer, é um personagem importantíssimo, não junto aos tronos. Os 24 tronos ficam os 24 anciãos, mas os 4 seres viventes ficam em torno do trono, né? É diferente. E os 4 seres viventes, verso 8, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos
ao redor, por dentro, e não tem descanso nem dia nem noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então, eles empregam o seu tempo em glorificar o nome do Deus eterno. Esses seres viventes, eles operam junto ao trono, né? Sempre glorificando o nome do Deus eterno. Não esqueça que na visão, o personagem principal é o Deus eterno, aquele que está sentado no trono. Até agora, o personagem principal não é Cristo, nessa visão do capítulo 4. Até agora, o personagem principal é Deus o Pai, em torno de quem estão os 24 anciãos, estão os 7 Espíritos de Deus, né? Estão os 4 seres viventes, a universalidade da pessoa de Cristo em suas 4 manifestações aqui do Apocalipse, como leão, como novilho, como homem e como a águia. Então, são manifestações da pessoa de Cristo, que está ali também, junto ao trono do Eterno, junto ao trono de Deus. Verso 9 diz: quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Note que os 24 anciãos e os 4 seres viventes que puxam a adoração, o coro de adoração, essa adoração é especificamente em honra ao Deus eterno, ao Criador. Esse é o destaque aqui de Deus, é ser o Criador. Quando falar de Cristo, o destaque é o Redentor. Mas aqui, quando o destaque é o Deus Criador, é especialmente uma referência a Deus o Pai. Embora o Espírito Santo estivesse presente na criação, embora a segunda pessoa da divindade também estivesse presente na criação, mas o nome que se destaca mais é o nome de Deus o Pai. É o maior destaque. Aqui em capítulo 4, o destaque maior e a adoração que esses seres celestiais dão é especificamente a Deus o Pai. Aí é o grande destaque, né? Tu és digno, Senhor, verso 11, de receber a glória, a honra e o poder. Então, tudo isso é dado a Deus o Pai. Por quê? Porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Isso é uma reprovação também àqueles que defendem a teoria da evolução, que diz que Deus não criou coisa nenhuma e que tudo surgiu por acaso, a partir de um ser, de um protozoário, e foram evoluindo até milhões e milhões de anos, até chegar ao Homo sapiens, né, o homem na sua qualidade atual. Tudo isso um embuste, uma mentira. Os próprios anjos do céu destacam Deus Pai como Criador. E quem é que mais entende de Deus, sendo o Criador, do que esses seres celestiais? O Espírito Santo, né? O Filho de Deus, nesses 4 seres viventes, essas manifestações, os 24 anciãos. Quem é que entende mais de Deus como Criador do que eles? Então eu não posso aceitar uma mentira como a evolução, com esse ar de que é ciência. Ciência é coisa nenhuma. Na verdade, é uma filosofia da ciência. E filosofia da ciência não é ciência. Porque ciência precisa ser comprovada. Ciência precisa ser comprovada. Mas quem vai comprovar a criação? Que pessoa estava lá? Que laboratório existia ou existe para confirmar a criação ou para confirmar que não houve criação? Não tem, não existe.
Então não podemos dizer que é um fato científico, não é. É uma filosofia querendo ocupar o lugar da ciência. A evolução não é ciência. A evolução é uma coisa filosófica, é uma interpretação, é uma criação mental de vários autores, mas que na verdade não se trata da ciência na essência dessa palavra. Até os personagens celestiais estão louvando a Deus como Criador. Note, tu és digno, Senhor e nosso Deus, de receber a glória e honra e poder, porque todas as coisas tu criaste. Todas as coisas tu criaste. Lógico que eu vou ficar com essa declaração. Lógico que eu vou ser um criacionista. Porque anjos do céu, personagens celestiais, que convivem de perto com Deus, o Pai, com o Eterno, eles testemunham que todas as coisas foram criadas por Deus. Quando diz todas as coisas, logo, todas as coisas originais, que não existiam no princípio, e Deus então as criou a partir do que nós chamamos a semana da criação, como está em Gênesis 1 e 2. Então, eu fico com a verdade da palavra de Deus sobre esse assunto. Aí vem o capítulo 5, a visão do livro selado, com 7 selos e do cordeiro. Então, note, Cristo vai aparecer de uma maneira mais clara agora, no capítulo 5, quando fala do cordeiro. Vamos ler, é muito interessante, verso 1. 5, verso 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, e de todos selado com 7 selos. Então já vimos que quem estava no trono era Deus o Pai. O capítulo 4 diz isso. Quem era esse personagem que estava sentado no trono? É Deus o Pai. Agora surge uma coisa nova. Diz que ele tinha na mão um livro escrito por dentro e por fora, e de todo selado com 7 selos. Que livro é esse? Essa é uma grande discussão teológica que tem sido feita por aí afora. Que livro é esse que está na mão de Deus para ser aberto? Alguns dizem que é o livro do profeta Daniel, aquela parte que não foi compreendida por Daniel. Porque em Daniel 12:4, o anjo Gabriel diz para ele assim: fecha o livro e encerra a visão, porque essas coisas se darão no tempo do fim. Então essa parte não revelada de Daniel seria esse texto que aparece em livro, na mão de Deus, nessa visão do capítulo 5, e um livro selado por dentro e por fora. Quer dizer, esses selos tinham que ser quebrados, cada um deles tinha que ser partido, para que o livro fosse aberto na sua totalidade e o conteúdo do livro fosse revelado, ou a João, aos 24 anciãos, aos anjos do céu, o que tinha aquele livro. Outros dizem que esse livro é o livro do destino do homem. Outros dizem que esse livro tem escrito nele toda a história da redenção. A história da redenção, uma parte foi revelada, mas nem tudo foi revelado sobre a história da redenção. O apóstolo Paulo, ele falou no mistério de Deus a ser revelado. Na carta aos Romanos, na carta aos Efésios, ele menciona esse mistério de Deus. E ele diz que esse mistério de Deus é Cristo, uma revelação da vida e da obra de Cristo como Messias. O próprio Apocalipse já é dado como uma revelação do Cristo glorificado. Então, essa revelação de que é esse livro, escrito por dentro e por fora, trata de quê? Um certo estudioso nosso, aqui muito famoso no Brasil, ele diz que esse livro, ele revela a herança dos santos da glória. O que os santos vão receber em glória quando Jesus voltar. Diz que esse livro contém essa revelação. Pode ser uma dessas coisas, pode ser todas essas coisas juntas, porque na verdade
ninguém tem uma resposta completa até hoje. Pode ser uma dessas coisas que nós mencionamos, pode ser a porção não revelada do livro de Daniel, pode ser o livro do destino do homem, do mundo, pode ser o livro que contém qual é a herança dos salvos, a história da redenção, naquilo que ainda não foi devidamente esclarecido. Pode ser cada uma dessas coisas e pode ser tudo isso junto que está presente nesse livro. O certo é que quando o livro for aberto, vamos ter essa revelação. E quando os 7 selos são quebrados, começa a ser revelado o que contém nesse livro. E nós vamos ver parte dessa revelação na história dos 7 selos, que começa no capítulo 6. A partir do capítulo 6 até o capítulo 9, capítulo 6, nós vamos ver só o capítulo 6, nós vamos ver a revelação desses 7 selos aqui, quando eles forem quebrados e o livro for aberto. Verso 2. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Não era qualquer pessoa que podia abrir o livro, que podia quebrar aqueles selos e abrir o livro. A pessoa tinha que ter autoridade moral, espiritual, ali diante de Deus o Pai, diante dos 24 anciãos, diante dos 4 seres viventes, diante da plenitude do Espírito. A pessoa que se apresentasse para quebrar os selos e abrir o livro, tinha que ter autoridade reconhecida pelo céu. Não podia ser qualquer um homem ali dos 24 anciãos, qualquer anjo, mesmo sendo um anjo forte. O próprio anjo, diz que o anjo forte, ele proclamou: quem é digno? Então tinha que ter uma dignidade em relação a esse assunto contido no livro. Então, por isso nós dizemos que é o livro da história da redenção, porque é um livro que só alguém digno de trabalhar esse assunto, de trabalhar essa história no seu aspecto futuro, porque no aspecto passado já era conhecido, os evangelhos já revelaram a parte conhecida da história da redenção, que foi Cristo, Deus fazendo homem, vivendo na terra, morrendo pelos homens, ressuscitando em favor dos humanos e voltando para o céu. Essa parte é a parte conhecida. A parte futura é que não é conhecida. Aquilo que iria acontecer futuramente, isso ainda estava para revelar. Paulo tratava como um mistério. Mas um mistério, dentro da conotação do que Paulo falava, não quer dizer uma coisa que só alguns iniciados e privilegiados iriam conhecer. Não. Um mistério, dentro do plano de Deus, é algo que Deus mantém em silêncio, mantém sem revelar durante algum tempo, mas no tempo apropriado, no tempo exato, Deus começa a revelar esse mistério. Lá em Gálatas 4 e 5, Paulo escreveu assim: vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de lhes dar a adoção de filhos. Então, note, isso é um mistério revelado. Deus revela, e Paulo escreve sobre isso, que Cristo era aquele mistério que faltava revelar, aquele descendente de mulher que viria para esmagar a cabeça da serpente. Ninguém sabia quem era esse descendente de mulher que viria para esmagar a cabeça da serpente. E quando Paulo escreve, Paulo diz que esse descendente de mulher que veio para esmagar a cabeça da serpente era exatamente Cristo, o Filho de Deus, que nasceu nesse mundo, nasceu sob a lei, porque todo o planeta Terra estava sob a maldição da lei por causa do pecado. Então ele veio para abrir uma porta de esperança. Com a sua morte, ele paga o preço do resgate de toda a raça humana e agora ele abre as portas do céu para a humanidade e convida todos: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados,
e eu vos aliviarei. Junte-se a mim, esse era o convite de Cristo, junte-se a mim para que suas dores, suas angústias, suas aflições sejam devidamente curadas, sejam resolvidos seus problemas. Venham a mim. E todo aquele que tem ido a Cristo tem encontrado paz, tem encontrado descanso, tem encontrado salvação, porque essa salvação vem do Senhor. Então, essa parte, quem é digno, vai mostrar que só há um personagem em todo o universo que é digno de quebrar os selos e abrir o livro, porque ele é o personagem central dessa história. Sendo o personagem central da história, aquele que com o seu sangue comprou para Deus todos os moradores da terra, como vamos ler no verso 9, então só ele vai se mostrar digno e capaz diante das autoridades do céu para quebrar esses selos e abrir esse livro que tem uma história especial relacionada com ele mesmo, com o Filho de Deus, Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então, quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Ora, diz João, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Quer dizer, até aí, né? Então, até aquele momento que João está contemplando a cena, ninguém de imediato se apresentou como digno para fazer essa obra, para quebrar os selos e abrir o livro e mostrar o conteúdo do livro. Até aí ninguém. E João ficou preocupado, porque a salvação dele, João, e de todos os humanos na terra, dependia desse personagem que deveria aparecer para realizar essa obra. E se não havia ninguém, nem na terra, nem no céu, nem debaixo da terra, que pudesse quebrar os selos e abrir o livro, então não haveria também salvação. Então, por isso que minha conclusão é que aquele livro contém a história da redenção, em sua parte ainda não revelada. Havia a parte revelada, está revelada nos evangelhos, e também no Velho Testamento uma parte é revelada, mas a parte escatológica não revelada, que nós precisávamos conhecer. Mas Deus disse que ia revelar a João muita coisa, e o Apocalipse contém grande parte dessa revelação. Então João ficou triste, ele disse, e eu chorava muito, diz João. Olha a emoção de João. João estava no céu, vendo o trono de Deus, contemplando todas aquelas riquezas lindas do céu, na presença do Deus eterno, na presença de anjos, 4 seres viventes, dos 24 anciãos nos seus tronos, e João conseguiu chorar ainda. Olha a sensibilidade de João, porque era decisivo que surgisse esse personagem e fosse explicado o problema do livro. E até aí, como ninguém aparece, João se sente perdido, igual Isaías, quando viu o trono de Deus, teve a visão do trono de Deus, ele disse, ai de mim, porque eu sou um homem pecador. Essa pode ser a mesma sensação de João, quando esteve diante dessa situação. Parecia uma situação insolúvel. O problema parece que aumentava. E João começou a se angustiar. Mesmo no céu, João começou a chorar. E ele disse, eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, e nem mesmo olhar para ele. Até aí. A cena vai se desenrolando. Mas João dá um tempo e ninguém aparece para solucionar esse enigma, para solucionar um problema. Agora, todavia, um dos anciãos me disse, não chores, não chores. Quer dizer, parece que só João estava chorando. Porque o ancião falou com muita segurança, um dos anciãos, falou com muita segurança. Ele conhecia um personagem que podia fazer isso, que tinha uma história de vida que dava para ele dignidade, capacidade para quebrar os selos e abrir o livro. João não sabia, quer dizer, aparentemente João não sabia.
E essa tristeza de João é porque ele se sente perdido, sem futuro. Ele diz, o que é que eu vou fazer? Se ninguém vai abrir esse livro, se ninguém vai quebrar esses selos, então eu estou perdido. Olha, João com essa sensação de medo, de insegurança no céu, em visão, chorou muito. Mas um dos 24 anciãos veio confortá-lo e disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, olha o personagem aqui central, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos, quer dizer, quebrar os 7 selos. Agora sim, tem um personagem. João não devia ficar atribulado, chorando. João devia parar de chorar, porque a solução estava ali, pertinho dele, lá no céu. E ele não sabia. Quer dizer, ele conhecia Jesus na terra, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele não sabia, ali no céu, quem iria abrir aquele livro, quebrar o selo e abrir o livro. Mas o ancião nomeia, né? O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. João agora é colocado diante da solução. E quando você está diante de um problema muito grande, você chora, você ora, você se angustia, enquanto você não tem uma saída, não tem uma solução para um problema muito difícil. É problema. Mas quando alguém lhe sugere uma solução, e essa solução é viável, é real, não é fictícia, mas é real, aí você para de chorar e você se anima. Foi essa a sensação de João. Ele se alegrou quando ele viu essa solução. Então vi, verso 6, no meio do trono e dos 4 seres viventes, 4 seres viventes e o trono estavam bem identificados um com o outro. E entre os anciãos, de pé, um cordeiro. João sabia quem era esse cordeiro. Esse cordeiro já era do conhecimento de João. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como dissera João Batista. João conhecia essa história muito bem, porque foi exatamente nesse período que João conheceu a Jesus, perto do seu batismo. João conheceu a Jesus. João, Pedro, Tiago, André, Natanael, foram personagens da história de Cristo sendo batizado por João Batista, e João Batista dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro, isso era familiar para João. Isso levava à história do santuário. A história do santuário, quando um cordeiro era morto, todo dia, de manhã e de tarde, o cordeiro era morto e o seu sangue era levado até o altar, e era levado também ao santuário. Aquele sangue remidor, aquele sangue de uma vítima substituta, que se colocava no lugar do homem pecador para redimir sua culpa, para redimir o seu pecado. E João sabia muito bem dessa história. E quando ele viu, ele não disse que disseram a ele, eu vi no meio do trono e dos seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, 7 é plenitude, 7 chifres, chifre quer dizer poder, então ele era todo poderoso, tinha todo o poder, 7 chifres, bem como 7 olhos, ele via tudo, ele tinha uma visão completa de tudo, a plenitude de visão, né? Bem como 7 olhos, né? Uma visão completa, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, a plenitude do Espírito. Então ele contemplou uma cena tremenda, né? O cordeiro tinha 7 chifres, normalmente o cordeiro, no normal, tem 2 chifres, mas aquele cordeiro que ele viu como tendo sido morto, tinha 7 chifres, indicando que ele tinha todo o poder. 7 quer dizer pleno, total. 7 chifres quer dizer todo o poder. 7 olhos é que ele via tudo, nada fugia
ao seu olhar. No Salmo 139, o personagem que escreve os Salmos diz assim: para onde eu fugirei da tua presença? Tu vês tudo. Se eu me esconder lá no abismo, tu me vês. Se eu subir a mais alto lugar, tu me vês também. Então não adianta eu tentar me esconder de ti, porque tu vês tudo. E aqui, esse personagem vê tudo. Vê tudo. Veio, pois, verso 7, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quem foi que veio? Foi aquele como cordeiro, né? Que tinha sido morto. Como tendo sido morto? O cordeiro foi morto. Cordeiro de Deus, morrendo na cruz para salvar a raça humana. Lógico que era Jesus Cristo, né? Toda a cena que João contempla é para que João tenha certeza absoluta de que está em boas mãos, de que o Cordeiro de Deus está ali, e esse Cordeiro de Deus vai se manifestar ali, glória plena, glória total, com todo o poder, com toda a onisciência, com toda a sabedoria. Esse Cordeiro de Deus é o único que tem a plenitude de capacidade para quebrar os selos e abrir o livro. Então João não precisa mais chorar. Nem eu preciso chorar, nem você. Precisamos chorar mais. Porque Cristo já resolveu o nosso problema. Cristo já morreu, já ressuscitou, está à direita do Pai intercedendo por nós e em breve vai voltar para nos buscar. Não precisamos ter medo. Se alguém quer nos fazer mal, se alguém nos ameaça, se alguém tenta nos amedrontar, pensando que nós somos fraquinhos, que a nossa fé é frágil, que qualquer coisa nos derruba, nós temos que olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós temos que mostrar coragem em Jesus, força em Jesus. Porque quem está com Cristo está salvo. Quem está em Cristo está em boas mãos. O perigo é para quem está fora de Cristo. Para quem está alienado de Cristo, afastado de Cristo, para esse é um problema, é um perigo. Esse sim pode temer e tremer, porque sua situação é deplorável, é perigosa. Se ele morrer hoje, está perdido, eternamente perdido. Mas quem está em Cristo, mesmo que morra, Cristo vai ressuscitá-lo no último dia. Então João parou de chorar. Quando João viu aquela cena, quando João viu aquele cordeiro que era a raiz de Jessé, que era o cordeiro, a raiz de Davi, quando ele viu o cordeiro ter sido morto, e o viu pegar o livro, ele disse: pronto, agora eu sei que a solução vai acontecer. Não preciso ficar com medo, não preciso temer, porque tem uma solução para o meu problema. Eu posso confiar completamente, né? Eu preciso confiar que Deus tem uma solução, não é isso? Deus tem uma solução e Deus vai resolver por completo esse problema. Então ele veio, tomou o livro, ele, quer dizer, o cordeiro, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, o Deus eterno, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Agora se ajoelharam diante de Cristo, o Cristo glorificado. Tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Coisa linda, né? A oração de um crente que é feita aqui na terra chega até o céu. Diz que eles tinham taças cheias das orações dos santos. Lógico que isso é metafórico, né? Mas representa que a oração do povo de Deus, que é feita na terra, pedido de misericórdia, pedido de arrependimento, pedido por salvação, pedido por cura, pedido por solução dos seus problemas, essas orações chegam ao trono da graça, chegam diante de Deus. E diz que essas orações estavam ali. Não é uma utopia, uma coisa falsa, só que os pregadores vivem dizendo. Não, é verdade, o texto diz
que havia havia taças no plural, de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Lembra do santuário em Israel, né? Tinha um altar de incenso junto à cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo. E as orações do povo de Deus eram levadas pelo sacerdote, e quando ele queimava incenso ali diante do altar do incenso, no lugar santo, entre o lugar santo e o lugar santíssimo, essa fumaça subia e atravessava a cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo. E esse incenso que subia e chegava até o lugar santíssimo, onde havia a representação do trono de Deus, ali a arca, sobre o propiciatório que estava cobrindo a arca, e os querubins que estavam ali no propiciatório, representando o trono de Deus. Quer dizer que as orações do povo de Deus, que eram feitas na porta do santuário, ali junto ao altar do sacrifício, essas orações chegavam até o trono da graça, representado ali através do incenso que subia, a fumaça do incenso que subia até o compartimento do lugar santíssimo. E aqui é a mesma coisa, diz que eles tinham taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Isso é um eco daquela situação lá do santuário. E entoavam um novo cântico, quer dizer, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, possivelmente os anjos também. E o canto que eles cantavam era o seguinte: eles estavam ajoelhados diante do Cordeiro, quer dizer, diante do Filho de Deus, diante do Cristo glorificado. E eles cantavam assim: digno és de tomar o livro. Qual era a pergunta de João? Aquele anjo disse o que no começo? Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Quem é digno? E por um tempo, João não viu ninguém capaz, com dignidade suficiente, para quebrar os selos e abrir o livro. Mas agora, o que é que os personagens celestiais cantam? Eles cantam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos. Por quê? O que é que dava dignidade ao Cordeiro? Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Com o teu sangue compraste para Deus todos os moradores da terra, sem exceção. Até os que não aceitam Deus como seu Deus, que não aceitam Cristo como seu Salvador pessoal, que não aceitam a obra do Espírito de Deus, até esses tiveram sua vida comprada pelo sangue do Cordeiro. Então, quando Cristo manda que a gente vá a todo mundo e pregue o Evangelho, não é para criar uma nova salvação. Ele já pagou o preço. Ele já morreu, ressuscitou, subiu ao céu. Então, a nossa salvação já está garantida, mas precisa fé. O feedback, a resposta humana é crer. Não é fazer um monte de obra, não é subir escadaria de joelhos, não é colocar uma pedra na cabeça e ficar horas e horas se punindo com uma pedra na cabeça. Não é cravar espinhos em si mesmo. Então, a nossa salvação já foi comprada por Jesus. Nem todo mundo vai se salvar, mas todos os moradores da terra têm sua salvação já paga por Cristo. Mas qual é a proposta do Evangelho? Quem crê e for batizado será salvo. Pela graça sois salvos mediante a fé. E nem todos creem. Então as pessoas não vão ser salvas, não é porque não há salvação para elas. A salvação para elas já existe, foi comprada, está pronta. Mas pela fé, cada pessoa, individualmente, tem que tomar posse de sua salvação. E como é que toma posse da salvação? Aceitando a Cristo como seu Salvador pessoal, entregando-se a Ele para ser um discípulo dele, vivendo em obediência a todos os mandamentos de Deus e se envolvendo na missão, porque cada crente tem uma missão, que é a missão de ganhar outras pessoas para o reino dos céus. Então, se você
não aceita Jesus como Salvador, não reconhece que sua salvação depende totalmente de Cristo, aí você vai inventar outros métodos de salvação. Fazer penitência, andar quilômetros e mais quilômetros. As pessoas fazem isso, essas penitências, tentando atrair a atenção de Deus para elas. É como se a pessoa dissesse assim: eu vou me penalizar para que Deus tenha pena de mim e me ajude. Esse é um método errado, porque Deus já teve misericórdia de nós. Lá em Romanos, capítulo 5, a partir do verso 6, diz assim: porque Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus já provou que nos ama, e essa prova está na cruz do Calvário. Então eu não preciso ficar atraindo a atenção de Deus. Deus já se lembrou de mim e deu seu Filho para morrer por mim. O que eu preciso é crer, é aceitar, é me disponibilizar para Deus, para ser um servo fiel, obediente, andando nos caminhos do Senhor e cumprindo a missão que o Senhor me confiou. Então a salvação já foi paga, mas tem que tomar posse. E para tomar posse dessa salvação em nome de Jesus, precisa crer em Jesus. Então as pessoas que vão se perder e vão ter morte eterna, vão ser punidos com a morte eterna, não é porque não têm salvação à sua disposição. Eles têm salvação à disposição, mas por uma razão ou outra, preferem dar as costas para Jesus. Acham que pode dispensar Jesus. Não tem interesse no que Jesus oferece, no que Jesus pede de nós. Não tem interesse. Cada um vai viver sua vidinha de vícios, de roubo, de mentira, de adultério, de trapaça, completamente alienado dos valores do reino do céu. Ora, se você não quer os valores do reino do céu, se você não quer a filosofia de vida do reino dos céus, você não quer o reino dos céus, você não quer salvação. E se você não quer salvação, não adianta Deus lhe salvar. Porque o céu para você, para onde ele vai levar os salvos, seria um tormento, seria um lugar muito ruim. Mas para aqueles que creem em Cristo, está aqui a prova. Deus já nos comprou com seu sangue para sermos dele, para sermos seus servos. Já estamos comprados por Cristo. Aquela morte no Calvário, o sangue derramado, é sangue remidor, é sangue redentivo, é sangue que compra, paga o nosso resgate. Nunca perca de vista essa verdade bíblica. Verso 10. E para o nosso Deus constituíste reino e sacerdotes. Então Deus tem um reino para nós. O reino da graça, atualmente, qualquer pessoa pela fé pode fazer parte do reino da graça. E todos aqueles que permanecem fiéis ao reino da graça serão levados por Jesus para o reino da glória. Então, nós que somos crentes em Jesus, já somos súditos do reino da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e quando Ele voltar, Ele nos fará súditos do reino da glória. Leia Daniel 7:27, e ele mostra que Ele vai nos dar um reino. Esse reino que Ele vai nos dar, assim no futuro, é o reino da glória, porque o reino da graça já é nosso, em Cristo Jesus, nosso Senhor. E reinarão sobre a terra, quer dizer, os crentes vão reinar juntamente com Cristo. Eles farão parte do reinado de Cristo. Eles serão corregentes com Cristo de todas as coisas no planeta Terra. Você quer privilégio maior do que esse? Verso 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Note quanta gente habita o céu, né? Milhões e milhões de anjos,
os 24 anciãos e os 4 seres viventes. Milhões e milhões. Agora imagina quando essa multidão, que já é de milhões, for somado aos milhões que serão salvos da terra. Como será uma multidão incalculável, incontável. E o que é que eles cantam? Esses milhões de seres celestiais, eles cantam o quê? Verso 12. Eles cantam assim: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria e força e honra e glória e louvor. Sete coisas, né? Ele diz que o Cordeiro deve receber 7 coisas. Vai contando aí. Que foi digno, ele foi morto, e ele é digno de receber o quê? O poder, 1, a riqueza, 2, sabedoria, 3, força, 4, honra, 5, glória, 6 e o louvor, 7. 7 quer dizer a plenitude de tudo isso. A plenitude do poder, da sabedoria, da riqueza, da força, da honra, da glória e do louvor. Tudo isso deve ser dado ao Cordeiro, deve ser dado a Cristo, porque Ele é digno. Ele conquistou esse direito. Todos nós, pecadores, estaríamos irremediavelmente perdidos, sem salvação, sem esperança. Não poderíamos olhar para o futuro com esperança, porque não haveria esperança se Cristo não tivesse morrido e ressuscitado em nosso lugar e em nosso favor. Então a nossa esperança é Cristo, a nossa salvação é Cristo. Nós olhamos para o futuro hoje e não temos medo do futuro. Apesar de toda essa pandemia, esses sofrimentos, essas angústias, nós, os crentes em Jesus, nós podemos olhar para frente e para o alto sem medo, porque nós já sabemos qual é o destino eterno daquele que crê em Jesus. É salvação e vida eterna com Cristo Jesus. Então nós já sabemos nosso futuro. Para os que creem em Cristo, já sabem qual é o futuro. Não vão ainda ficar interrogando: o que será de mim? O que é que vai fazer? Não, já sabe. É um novo céu, uma nova terra, uma eternidade de paz, de bênçãos, de santidade, louvando ao Senhor para todo sempre. Então nós já temos esse futuro garantido através de Cristo Jesus. Verso 13: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo assim, toda criatura estava dizendo: aquele que está sentado no trono, Deus o Pai, e ao Cordeiro, Jesus Cristo, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. E também os anciãos prostraram-se e adoraram. E o louvor continua por toda a eternidade. Então é tudo isso que espera a gente. Nós que cremos em Cristo, o que nos espera no futuro é grandioso, é maravilhoso. Não precisamos temer o futuro. Nós que somos crentes em Cristo, não precisamos ficar com medo do futuro. Porque o nosso futuro, para nós que somos crentes em Cristo, já está definido. É um futuro glorioso, grandioso. Isso não é utopia, não é conversa de pregador. Isso é promessa bíblica, nós acabamos de ler em Apocalipse 5. Assim como os 24 anciãos, os 4 seres viventes e todos os anjos do céu glorificam a Deus, o Pai, ao seu Filho Jesus Cristo, ao Espírito Santo, lá no céu, assim acontecerá conosco, nós, os que iremos para o céu, quando Jesus vier. Nós vamos participar dessa assembleia cósmica dos filhos de Deus, formando uma só família, a família de Deus na terra se unindo com a família de Deus no céu, formando uma única grande família, a família do Senhor.
tendo Jesus como nosso irmão maior, tendo Deus como nosso Pai eterno, o Espírito Santo como nosso conselheiro. Então veja quanta bênção nós temos, quanta bênção nós teremos vindo da parte de Deus. Então nós precisamos crer e nos submeter ao senhorio de Jesus Cristo. Precisamos deixar que Cristo seja o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso conselheiro diário, submetendo nossa vida a Ele. Temos problemas? Temos. Mas não existe problema insolúvel com Cristo. O que nós precisamos é crer mais, é orar mais, é buscar mais a direção divina, em vez de ficar confiando na direção humana, nos planos humanos, naquilo que diz que a ciência está falando. Ora, nós precisamos confiar na direção divina. Se precisamos, por exemplo, dessa angústia, alguém pergunta assim, pastor, nós que cremos em Cristo, devemos tomar essa vacina? Deve sim. Assim como tomam vacina para gripe, para sarampo, para tétano e para outras coisas, por que não tomam contra isso aí? Quer dizer, só falta fé quando você toma essa vacina? E não faltou fé quando você tomou as outras? Todas as vacinas da minha infância eu tomei. E note que a coisa era feia, era furando a pele. Teve hora que era um tiro, dava um tiro no braço, doía terrivelmente, a gente chorava como criança. E hoje é mais simples, né? Mais fácil. Então tome, você que não bote essas coisas na cabeça, nem tem negócio de politização dessa coisa da vacina, essa briga política, não tomar, negacionismo. Vá lá, entre na fila quando chegar a sua hora, tome sua vacina, continue crendo em Deus. Porque não é pecado nenhum você tomar a vacina. Deus deu sabedoria aos cientistas, e os cientistas, com a sabedoria dada por Deus, eles criam isso, como criam remédio. Remédio para gripe, remédio para tanta coisa, até para o câncer tem remédio. Mas você toma remédio, vai na farmácia, compra um remédio, e não pode ir lá na fila tomar sua vacina. Então não seja estúpido, não fica ouvindo essas vozes de gente tonta, gente sem a devida firmeza moral e espiritual. Acaba com isso. Vai lá, toma sua vacina. Porque isso não vai impedir sua entrada no reino dos céus, não. Não fique botando isso na cabeça. Se você crê em Cristo e está se preparando para ir para o céu, você vai ser levado para o céu. Porque isso é um fator espiritual. A vacina é um fator físico. É uma questão física, de saúde física. Vacina não vai salvar você espiritualmente, nem vai ser um substituto do sangue de Cristo. Nada disso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então confie no Senhor, continue confiando, continue se preparando para o fim, para a segunda vinda de Jesus, e seja feliz. Na medida que for possível ser feliz aqui, mas tem felicidade garantida com Cristo quando Ele voltar. Então esse é o meu desejo, minha oração por você, por sua família, sempre desejando que você tenha o melhor e que você aprenda o melhor para ser um servo fiel a Jesus. Vamos orar? Querido Deus e Pai que está nos céus, obrigado por tanta coisa boa que Tu nos dás. Essas promessas maravilhosas. Nossa salvação já está paga. Cristo já morreu, já ressuscitou. Está diante do Pai, à direita do Pai, intercedendo por nós, com a salvação garantida. E em nome de Jesus, nós queremos tomar posse da nossa salvação. Devemos tomar posse com toda certeza, com toda segurança, tomar posse em nome de Cristo da nossa salvação. Nos ajuda, Senhor, perdoa nossa falta de fé, perdoa nossos pecados e nos dá a Tua paz em nome de Cristo. Amém. Obrigado pela sua companhia. Estaremos de volta na próxima semana, agora com a lição 6, capítulo 6 do Apocalipse, começando a desvendar a profecia dos 7 selos. Um abraço.